A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Muito bem, novamente estamos juntos e agora para o nosso encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Quero convidar você para nos ouvir através do seu celular, né? No aplicativo do seu celular, do seu tablet, no seu radinho a pilha, no seu radinho a força. Você que está aí pelo YouTube assistindo a gente na Educadora.tv. Você que já está em sintonia com a gente no Facebook da Rádio Educadora, curtindo a nossa live. Ontem nós fizemos aqui uma gincaninha, uma brincadeira, né? Que para as pessoas participarem, concorrendo aquela correntinha, gargantilha, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E no final do programa nós acabamos esquecendo de sortear. Então quem ganhou ontem foi a Josefa Maria, lá da 4ª etapa. Pode passar por aqui para retirar, viu, Josefa? Josefa Maria, da 4ª etapa. Daqui a pouquinho já vou deixar na portaria da rádio com a Gabi, você pode passar para retirar. Hoje nós vamos sortear mais uma, né, padre? Nós vamos sortear mais uma correntinha, gargantilha, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E agora nós vamos ao bom dia, a palavra de fé e esperança do Padre Danilo Rodrigues, o fenômeno da fé. Bom dia, Robson, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Hoje um pouco corrido, mas chegamos. Muitos seus compromissos, né, padre? Eu fui fazer exame, na verdade, faz tempo que eu estou enrolando para fazer. E quando a coisa aperta, ou a gente corre atrás, ou a gente fica mal, né? Não chegou. Não? Não, só aqui, ó, na veia. Rapaz, É. Você sabe, o senhor sabe, né, que tem pessoas que desmaiam ao tirar sangue. Mas não foi o caso. Apesar que eu estou de jejum 12 horas, não deu tempo de tomar um café ainda. Não, mas... é patifaria mesmo. Tem umas pessoas aí que não Tem pode medo. ver sangue, desmaia. Sabe, Né? o Thiago passa mal? É dele mesmo que eu Passa. tô falando. Ô, dó, não. Mas, o ferrão de uma abelha fica 15 dias na UTI. Claro que é Pensa para não bem, né? trabalhar, né? Então. Mas tudo bem. Vamos à palavra de fé, amor e esperança. A palavra de Deus no seu rádio, na voz do fenômeno da fé, Padre Danilo Rodrigues. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Hoje nós já estamos caminhando para o 4º dia da nossa novena a Santa Rita de Cássia. Ela que é tida então como a santa padroeira das causas impossíveis. E também hoje é um dia muito especial para a igreja. Nós comemoramos o dia de Santa Josefina Baquita, uma santa que morou no Sudão, não é? E teve uma vida muito marcada pelo sofrimento, pela tristeza, pelos problemas, mas não deixou se abater. Como a nossa vida. Nós temos a todo momento o lado bom, o lado ruim, nós temos a todo momento as coisas boas e as coisas negativas. E cabe a cada um de nós sabermos então como levá-las de uma maneira com que a gente faça a felicidade acontecer todos os dias. Vamos para a nossa oração da manhã, pedindo ao Senhor que nos proteja, que traga muita paz a todos nós neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Santo Espírito e enchei os nossos corações. Dai a nós a ternura, a sabedoria, o discernimento. Acompanhai as pessoas que estão necessitando da tua sabedoria. Ó Pai Criador, na tua presença confiamos neste momento. Olhai por todos aqueles que estão precisando, especialmente os desempregados, doentes, aqueles que estão se sentindo sozinhos. Que na tua paz eles consigam encontrar toda a sabedoria para seguirem suas vidas adiante. Que assim seja durante todo o nosso dia. Amém. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo. Muito mais que rádio. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues.
Muito bem, meus queridos, nesta nossa comunicação, essa graça que Deus nos coloca para podermos conversar, falar da nossa vida, e assim nós vamos conseguindo cada vez mais levar adiante a nossa história. Você pode nos ver também pelo Facebook, nos ouvir, nos acompanhar, e assim você pode nos dar a graça da sua companhia e, é claro, interagir conosco aqui pelo Facebook, tá bem? Pela página da Rádio Educadora. Caso você deseje, caso você queira, você pode também baixar de graça o aplicativo da Rádio Educadora no seu celular ou em seu tablet. Educadora Limeira, o ícone com a letra vermelha, e você vai conseguir nos encontrar a letra E. E você pode também mandar para cá o seu WhatsApp, o 19 992 22 51 24, tá bem? 19 992 22 51 24. Você pode mandar também o seu áudio. Com o áudio você consegue se expressar melhor do que talvez com a escrita, e assim nós vamos entender bem qual é o seu pedido de oração, como que é aí a sua participação, tá bem? Muito bem, meus queridos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a fé. Sem dúvidas, nós falamos muito sobre ela. Aliás, é o sentido, o sentimento, ou até mesmo a força para quem quiser, para aqueles que acreditam em Deus. Todos nós que de alguma maneira acreditamos em Deus, somos movidos por essa força chamada fé. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, temos fé nas devoções, temos fé na vida. Agora, uma pergunta que eu lanço para você que me ouve, e que talvez goste bastante desse tema, que já tenha falado bastante, discutido bastante sobre a fé. Seria possível medirmos a fé? Nós temos ali um termômetro que vai aferir a nossa temperatura do corpo, aferir a nossa pressão. E para poder medir a fé, como é que fazemos? Certa vez Jesus, quando estava ali com os discípulos, nas muitas vezes que ele se encontrava com eles, ele diz o seguinte: se tiveres fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, grandes coisas conquistareis. E aqui Jesus está comparando a fé, o tamanho dela pelo menos, à semente da mostarda, que é muito pequena. Mas é interessante que quando ela cresce, ela se esparrama, ela vai longe, fica bonito. Então, o tamanho da fé, se é possível medi-la, Jesus vai dizer que mesmo ela sendo pequena, na quantidade de uma semente de mostarda, grandes coisas nós já podemos fazer. Agora, há também a fé vacilante, não é? Aquela fé que às vezes nós duvidamos mais do que acreditamos. São Paulo faz uma definição da fé: acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas é uma possibilidade, é uma realidade. Então eu busco com fé aquilo que ainda eu não consegui. Aquilo que eu quero, mas pela fé eu vou conquistar. Então, se você tem uma fé pequena, não é vacilante, mas é fé. E ela pode fazer toda a diferença na sua vida. Para quem não tem fé, acordar todos os dias é simplesmente um acaso. Acordei. Que bom que eu estou vivo. Para quem tem fé, ao acordar todos os dias, sabe que é uma gratidão. Agradece, louva a Deus. E esse louvor nasce do coração que está ali, pleno na fé. Às vezes nós achamos que temos uma fé fraca. Quantas vezes eu já não ouvi isso, não é? Padre, minha fé é fraca, minha fé é pequena. E até esses dias eu usei aqui uma expressão, não é? Uma anemia da fé, onde realmente nós estamos deixando de acreditar no transcendente, naquilo que muda. Deus é aquele que realmente nos coloca além das coisas que nós estamos vendo. Há certas questões da nossa vida que nós não conseguimos mudar. E é aí que entra essa palavra um pouquinho difícil, né? Transcendência. Então não muda, tudo bem, mas eu vou fazer a diferença. Eu aprendi a lidar com aquela situação que não muda, que é irreversível, e aprendi como? Com a fé. Deus me ajudou, por meio da fé, a transcender a situação. O teimoso continua sendo teimoso, mas eu não. Para lidar com gente teimosa, lidar com gente que aborrece nosso tempo a todo tempo, lidar com gente que não está a fim de dialogar, não tem outra maneira se não for com a fé, se não for com a paciência e com a transcendência. Eu acredito que, acima de nós, sempre tem alguém que me ensina de maneira muito mais
eficiente do que as letras e os números que a gente aprende, que são importantes, é claro. Mas, sem dúvidas nenhuma, a gente aprende muito mais com essa transcendência que vem de Deus. Ontem, para quem pôde acompanhar a liturgia da palavra, foi uma grande surpresa aquilo que Jesus disse. Eu vejo que às vezes, ou quase sempre, não é? O Evangelho Jesus tem pego aí muito pesado. Mas aqui não é no sentido de que ele quer o nosso mal. É no sentido de que ele quer a nossa conversão, a nossa transcendência. E quer realmente mexer com a nossa fé. Se você pegar aqui então, lá no livro de Reis, a partir do capítulo 10, o primeiro livro, conta a história da rainha de Sabá, que ela quis ir conhecer Salomão porque ela ouviu a fama de Salomão, que era um grande rei, que tinha uma aparência muito bonita e, sobretudo, ele era muito sábio. E quando a rainha de Sabá chegou perto de Salomão, ela quis fazer a ele todas as perguntas possíveis. E Salomão respondeu com muita sabedoria, nos diz aqui o livro dos Reis. Salomão respondeu com uma sabedoria nunca vista antes. E aí depois o salmista, o Salmo 36, não é? O justo tem nos lábios o que é sábio. Tanto a justiça como a sabedoria no coração de Salomão vieram da sua fé. Ele acreditava no Deus tremendo, nesse Deus que fascina realmente a nossa vida. E por acreditar, por ter fé, ele conseguia ter sabedoria. Eu acredito que em certas motivações da vida, quando nos falta a fé e a gente tem a sabedoria, nós somos pessoas às vezes um pouco chatas. Queremos dizer que dominamos todas as técnicas, sabemos todos os idiomas, é doutor disso, é doutor daquilo, mas faltou o principal, que é a humildade, o que tinha aqui Salomão. Era rico, tinha dinheiro, tinha muita sabedoria, mas era simples, era humilde. O que fez com que a rainha de Sabá gostasse tanto de Salomão, além da sua sabedoria, também foi sua humildade. Sabe quando você conversa com uma pessoa que é muito entendida, que você vai ao médico, e aquele médico parece que sente a sua dor, ele sente a sua agonia? Pois é, estudou tanto, tem tanta sabedoria, mas ao conversar com alguém que é simples ou com alguém que é muito letrado, a pessoa se faz humilde, tem humildade. E é isso que nos admira muito nos outros. Apesar de todo o dinheiro, apesar de toda a sabedoria, a fé fala mais alto, a sabedoria fala mais alto. E não é uma sabedoria que esnoba as pessoas. Me lembro que na escola, não me lembro se era no primário, em que época que era, havia aquela certa competição para ver quem tirava a maior nota. Então acaba se tendo muita competição, mas isso não prova nada. Quantos amigos meus que tiravam muitos 10 e hoje não os vejo mais? Alguns até acabaram sendo esquecidos. Então não é a nota que nós vamos tirar, não é o 10 que nós vamos ter, não é muitas vezes aquela sabedoria que está na ponta da língua que vai dizer quem somos, o que somos. Mas é sim a justiça com a qual nós lidamos com a nossa sabedoria. Não uso ela para humilhar ninguém, não uso ela para desfazer das pessoas e não vou usar ela tampouco para poder agredir alguém por meio das palavras. Então esse Salmo 36, para mim marca muito, não é? O justo tem nos lábios o que é sábio. Ser justo e ser sábio são duas qualidades, adjetivos, como você quiser, que para esse nosso mundo moderno tem faltado muito. Para alguns, a justiça é tirar a vida do outro. Nós discutimos aqui ontem no programa com a Nani Camargo, será que é legal a pena de morte? Legal no ponto de justiça, não é? Resolveria o problema? E aí nós vimos aqui na pesquisa que a maioria são católicos. E eu fui perguntando, mas que tipo de católicos são esses que são a favor da pena de morte? Porque o católico que vai à igreja, o católico que frequenta, aqui não digo só católico, não, cristão, que entende a sua doutrina, sabe muito bem o pensamento de Jesus. A pena de morte, ela vai tirar a chance que a vida vai dar para a pessoa de pagar aquilo que ela fez. Se eu tiro a vida de uma pessoa que agrediu, que estuprou, que fez alguma coisa de errado, eu estou abreviando, talvez, a chance que ela vai ter para sentir a dor da consciência de tudo aquilo de errado que ela fez.
Então é sábio desejar que uma pessoa morra? É sábio desejar pena de morte para um bandido? A morte vai abreviar o que ele pode pagar aqui. Então a justiça, ela tem que ser realmente de Deus, do homem, como a gente conhece aqui, e sobretudo ser sábia. Quando eu digo que sou a favor da pena de morte, eu não vou estar resolvendo os outros problemas que estão por trás dela. Imaginem vocês que nesse nosso Brasil aqui demoramos anos e anos para condenar políticos corruptos. Aí eu lhe pergunto, quem irá morrer na pena de morte? Quem tem dinheiro? Ou o pobre lascado? É claro que é o pobre, não tenham dúvidas disso. Enquanto esse Brasil não cumprir todas as leis que ele rege, todas as causas que ele defende, e algumas somente a favor de alguns, nós não vamos ter de modo nenhum a justiça acontecendo plenamente. Muito menos para lidar com uma questão da pena de morte. Ai, padre, porque em países desenvolvidos a pena de morte tem resolvido o problema. Em países desenvolvidos, sei lá de que jeito. Desenvolvidos com a morte, a mesma questão vem com o aborto e tantas outras questões, não é? A disseminação do ódio. É isso que tem assustado também. A sabedoria tem tirado das pessoas a vontade de amar o próximo. Eu até acabei publicando aqui um artigo que eu havia lido já há algum tempo e agora apareceu, de uma professora amiga minha lá da PUC, a Ivenise, e ela compartilhou aqui, não é? Sobreviventes do Holocausto alerta. O ódio de hoje se assemelha aos dos anos 30. Minha gente, o ódio hoje tem sido crescente. Tem que matar bandido, tem que matar esse, tem que matar aquele. A pessoa falou mal de mim, dá vontade de matar. A pessoa me caluniou, dá vontade de matar. Então parece que o ódio tem sido crescente até na criança. Quando o pai com a mãe chama atenção, a criança fica sem falar com os pais. Não quero falar com você. Na verdade, ele já está ao início de um ódio dentro do coração. E as duas grandes guerras mundiais que nós acompanhamos aqui no mundo foram tristes pelo fato de tirar a vida em nome do ódio. E um ódio que realmente nos assustou. Anne Frank, não é? Ana Frank, como quem quiser. Não é? Ela morre no campo de concentração e ela comoveu o mundo quando ela deixou publicado no seu diário pessoal, escrito durante o tempo em que ficou escondida dos nazistas com sua família. E ela vai dizendo ali todas as tristezas que ela passou e o medo que ela teve, uma pequena adolescente. Como foi difícil ver perder a sua família. Em nome do quê? Em nome do ódio. Então eu comecei aqui falando da fé e nós continuamos falando dela. A fé que deve combater essa cultura do ódio que é tão grande nas pessoas hoje. A fé que deveria de aumentar e colocar nos corações a justiça. Eu não estou dizendo aqui que nós devamos defender quem faz as coisas erradas de modo nenhum. Se a pessoa roubou, se ela lesou, se ela matou, seja qualquer tipo de mal que ela tenha feito para alguém e para a sociedade, ela deve pagar. Ela deve ser penitenciada. Agora a morte não vai resolver o problema. Então aí nós precisamos, como diz a canção, não é? Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. A música tocando em frente, que é tão bonita, que é tão bela. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Nós precisaríamos ser capacitados cada vez mais com os talentos que a fé nos traz, com as capacidades que a vida traz para mim e para você, para que nós obtenhamos aquilo que nós mais desejamos, que é a felicidade. Aí vem uma outra pergunta, não é? Para ser feliz, nós precisamos da fé? Nós precisamos desse sentimento, desta força. Para ser feliz, nós precisamos acreditar em Deus. E aí as respostas serão as mais variadas possíveis. O ateu, ele vai dizer que não. Eu não acredito em Deus e para mim está tudo bem, eu não preciso ter fé. Para aquele que é fundamentalista, também. Ele vai dizer que a fé é tudo. E ele vai acabar exagerando, porque o fundamentalismo vai ter o terrorismo, que é o que nós acompanhamos ali. Não sei se posso chamar isso de fé.
É uma excessividade no acreditar a ponto de fazer mal, porque a fé não faz mal para ninguém. A partir do momento que eu uso a fé para agredir as pessoas, para agredir a fé que elas têm, eu não estou sendo feliz. Nós precisamos realmente da fé para ser feliz, mas nós não precisamos ser fundamentalistas. Eu não sento onde tem evangélico, eu não sento onde tem católico, eu não deixo fulano namorar com a cicrana porque são de igrejas diferentes. E há realmente uma incompatibilidade de doutrinas, mas porque as igrejas, ao invés de pregar Jesus, elas pregam somente a doutrina delas. E aqui o magistério da Igreja Católica tem sido muito sensível a esse ponto. A doutrina deve levar as pessoas à salvação. E não à reclusão das suas ideias. Não ao fundamentalismo de suas ideias. E a felicidade da fé está em seguir aquilo que a doutrina também nos pede. Mas nenhuma doutrina pode excluir. Exclui o pecado, exclui a marginalização, exclui qualquer tipo de coisa que ofenda a Deus. Mas não pode excluir o ser humano que quer amar. Que precisa ser amado. Então nós precisamos da fé para ser feliz? É claro. Mas nós não podemos usar a fé também para criticar as pessoas que de repente acreditam diferente de nós. E esse mundo em que as pessoas estão cada vez mais odiando, criando ódio no coração, dá até medo. Dá medo que de repente vire uma guerra religiosa. No Brasil ou nos lugares onde nós estamos. Nós acompanhamos guerra religiosa nas famílias. Porque o fulano acredita assim, a cicrana acredita assim, então nós não vamos conversar mais. Não é? Quantas vezes as pessoas, e até amizades, são perdidas? Ah, porque eu sou católico, fulano evangélico, não conversamos mais. São guerras pequenas que já acontecem, guerras que acontecem em times de futebol. Quantas vezes o fulano torce para esse, o cicrano torce para aquele, pronto, uma guerra. Quando vão jogar junto, os campos ali, o campo de futebol precisa até separar as torcidas. E ali tem gente de fé no meio? É claro que tem. Mas eu não sei o que acontece, que na hora da alegria, da nostalgia, que na hora da raiva, são quase que cegos e acabam agredindo os outros. Faz uma verdadeira guerra civil quando acaba o jogo. E assim vai por diante, né? Vai indo. Eu acredito que independente da religião que nós sigamos, a fé é a diferença da nossa vida. Ela faz a diferença na minha vida. E aqui nós temos que compreender que às vezes, se a fé é um sinônimo do acreditar, mesmo que o ateu não acredite em Deus, ele acredita na ciência. Ele acredita que a ciência responda a todas as suas questões e dúvidas. O ateu tem fé na ciência. Eu acredito que a ciência responda à causa do homem. Eu acredito que a ciência responda à causa da morte. Eu acredito que a ciência responda a coisas que nós talvez ainda demoremos para entender. Mas a ciência vai dar uma resposta. Então ele tem fé, ele acredita na ciência. O cristão, ele também acredita na ciência. Ele também tem fé na ciência. Mas aquilo que a ciência não responde, aquilo que a ciência não consegue colocar como argumento, entra então a fé no acreditar em Deus. E até para aquilo que a ciência explica. É Deus que une toda a sabedoria. Quando a rainha de Sabá vai até Salomão e percebe a sua sabedoria, ela vai até dizer: eu percebo e vejo que você tem uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. E assim devem ser todos os sistemas religiosos. Vem do coração do Pai. É um sopro do Espírito, é uma leveza, uma delicadeza do Espírito Santo que sopra no coração de quem está pregando. É do pastor, é do padre, seja de quem for. Caso contrário, é uma fé da vaidade. Eu me orgulho, eu me encho ali de vaidades para falar de coisas que, de repente, eu adquiri na sabedoria da filosofia e da teologia. É fácil decorar. Eu começo a pegar pregações aqui pelo YouTube, decoro e vou transmitir. Não vou refletir em cima daquilo. Eu quero aplausos, eu quero vaidade. Como é bom ser aplaudido, não é? Como é bom ser querido, idolatrado por uma igreja toda. Mas não nos esqueçamos. Os filhos de Israel foram advertidos por Deus porque fizeram um bezerro de ouro e idolatravam aquele bezerro de ouro no lugar de Deus. Hoje, a fé nos mostra que são vários os bezerros de ouros que existem. Quando nós idolatramos também pessoas que falam bonito. É o político que fala bem, é o jogador de futebol que fala bem, é o padre que fala bem, ou o pastor que fala bem. São idolatrias que existem de outro modo.
Nós somos canais, instrumentos nas mãos de Deus para falar a verdade e para evangelizar. Somente isso. É bom ser elogiado? Claro que é, e deve ser elogiado mesmo. O pastor falou bem, o padre falou bem, a fulana lá que é ministra falou bem. O elogio não faz mal. O que faz mal é a gente não saber lidar com ele. O que faz mal é nós não sabermos que somos vaidosos e deixamos a fé do lado. Deixamos a fé de escanteio para viver a nossa sabedoria. Então não vamos querer passar nenhuma instrução, eu não quero nem fazer isso, aqui não é a minha intenção, de como fazer para aumentar a fé. O que mais também eu recebo de perguntas, de aconselhamentos, Padre, me ajuda a aumentar a fé. E aqui eu me lembro de Tomé, que quando Jesus entrou na casa após a sua morte e ressurreição, Tomé não estava lá. E Jesus disse, a paz esteja com vocês. E aí disseram para Tomé, olha, o Senhor esteve aqui. Tomé imagina que ele esteve aqui, ele morreu. Não seja incrédulo, Tomé. Não, se eu não colocar a mão lá do seu lado e não colocar a mão nos pregos, eu não vou acreditar. Quando, passados 7 dias, Jesus apareceu novamente, retornou, desejou a paz e falou para Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Olha aqui as minhas mãos. Veja o meu lado ferido pela lança do soldado. E o que Tomé disse naquele momento? Meu Senhor e meu Deus. Eu vejo nessa frase de Tomé um pedido para que aumente a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, aumente a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumente a minha credulidade, não a incredulidade. Tomé, ele tocou nas feridas do Senhor, como nós também precisaríamos muitas vezes tocar as feridas de Jesus para sermos mais humanos, para realmente a nossa fé dar um salto qualitativo, para que ela saia daquela fé infantil, onde eu quero que Deus realize meus mimos. Ai, Senhor, faça isso para mim. Negocio com Deus. Que negócio é esse, minha gente? Nós não podemos negociar com Deus nunca. A fé é acreditar que vai acontecer. Se não aconteceu, porque não era para acontecer. Deus que não quis, não. Não foi Deus que não quis, não. A vida não quis. Que Deus não interfere naquilo que é da vida. São paradoxos da fé, que até envolve filosofia, que é muito difícil para nós, porque nós estamos cada vez mais também crescendo no mundo sem Deus, e crescendo no mundo tão infantil, que a gente acha que Deus tem que resolver nossos problemas, e não é por aí, não. Se você foi capaz de criar o problema, você é capaz de resolvê-lo. Isso também é fé. Isso também é fé. E aí eu vejo situações matrimoniais em que as pessoas foram capazes de se casar, foram capazes de pedir um ao outro em casamento, mas não são capazes de colocar um fim no sofrimento que estão passando. Está insistindo em uma coisa que não vale a pena. Está insistindo numa pessoa que te trai, que te maltrata. Isso é casamento? Não é casamento. Nós defendemos a família e o casamento? Sim, defendemos o casamento e a família. Agora, quando passa disso, tem que ser revisto com muita paciência essas coisas. Então, o que eu partilho com vocês aqui são experiências que eu vivo muito ali, atendendo as pessoas, não é? Conversando com elas. E como é doloroso receber uma mãe que vai me dizer, padre, eu criei meu filho com muito amor, com muito carinho, ele ficou adolescente, eu ensinei a igreja, ele foi sempre à igreja, foi temente a Deus, e eu recebi até uma mãe evangélica esses dias. E ontem me comoveu muito ver ali uma mãe chorando porque o filho perdeu a vida, lá no Rio de Janeiro, no meio daqueles tiroteios todos. E essa mãe que me procurava dizia isso. E agora? O que eu faço sem meu filho? Ele foi embora, eu perdi a joia que eu tinha na minha vida. E ela me contando toda a história, não é? O menino que era de igreja, o menino que frequentava os cultos, e de repente, por más companhias, ela até me perguntou, será que ele perdeu a fé? Eu digo, não, ele não perdeu, não. Ficou ali o tempo todo com ele. Mas as influências malignas que existem nas pessoas também, acabaram levando ele cada vez mais para o precipício, a ponto de ele ficar uma pessoa estranha em casa, de maltratar os pais, de se esquecer de Deus, esquece da igreja, esquece da comunidade. E ela falou, padre, será que ele procurou a morte? Eu falei, filha, infelizmente tem pessoas que procuram a autodestruição. E ela me dizia, eu levei um susto, né? Porque várias overdoses que ele teve em casa não o matou. Então imagina para uma mãe
Que situação, meu Deus do céu. A mãe cria, a mãe cuida, a mãe mima, a mãe acorda, ela dorme junto, de repente ela vê o filho sendo, da pior maneira possível, sendo levado embora. E ali eu vi uma mulher de fé, viu, minha gente? O quanta fé essa mãe teve para me procurar. Porque ela me ouve aqui na rádio, não é, embora seja de outra religião, e ela queria poder desabafar, contar um pouquinho do que estava acontecendo na vida dela. E foi essa frase que ela me disse: eu creio, mas eu peço para Deus aumentar a minha fé todo dia. Todo dia. Então, muitos ainda acreditam que a fé, ela é um certo escudo. Não, eu vou na igreja, eu rezo o terço, eu vou ao culto. Então a fé é um escudo que me protege e nada pode me atingir. Opa, não é bem assim não. Se assim fosse, Jesus então não teria sido pregado na cruz, porque ele teve muita fé. Então a fé não é impedimento das coisas que podem acontecer comigo. É claro, minha gente, que a fé dá o livramento, isso é bíblico. Também dá o livramento. Mas eu não posso acreditar na fé como magia. A fé não é magia. E nunca poderá ser magia. Nem muitas situações que nós encontramos dos santos, por exemplo, que tiveram muita fé, dos quais nós somos muitos devotos, eles também não teriam sofrido então. Pegue a vida de Santa Rita, que nós estamos fazendo aqui a novena. Hoje já é o 4º dia. O quanto Santa Rita sofreu. O quanto os apóstolos, não é, que tinham muita fé, o próprio João, que era o mais novo, o quanto sofreu também. Não foi Santo André apóstolo que foi crucificado de maneira, né, de ponta cabeça também? Pedro também assim, uma morte tão violenta e dolorosa. Então a fé não é escudo, a fé não é magia. A fé, ela é realmente esse sentimento que nos move para Deus, me leva para Deus. E a fé se manifesta nos acontecimentos, nas contrariedades da vida também. Como São Paulo já disse, nós sabemos que nós somos fortes porque caímos na fraqueza. E ao cairmos em alguma fraqueza, a fé também vai ter sentido. Quando nós somos ameaçados pelas incredulidades da vida, que são inúmeras, nós percebemos aí o quanto a fé realmente ela é importante para nós. Como essa mãe que me procurou e me disse: eu perdi meu filho, mas eu não perdi a fé. Eu não perdi a esperança de que um dia esse nosso Brasil será melhor e que nós teremos leis que realmente vai educar e vai coibir tantas coisas que acabam acontecendo pela facilidade que há das drogas, pela facilidade que há com a questão da educação. Não se educa nesse país. Falta educação. Ah, mas tem tanta escola. Vai ver a qualidade do ensino que os professores estão passando em sala de aula. O quanto é difícil para eles estar aí. E a remuneração, então? Nem me fale. Como o professor é mal remunerado para educar. Educação, cultura, isso também ajuda, agrega na fé. Sem via das dúvidas, não é? Sem via das dúvidas. 992-22-5124 é o WhatsApp aqui da Rádio Educadora. Para você ligar, participar, será uma alegria. Ligar não, para você participar, não é mandar seu texto. Será aqui para nós uma alegria poder recebê-lo aqui na Rádio Educadora pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Você pode nos acompanhar, você deve nos acompanhar, deixar o seu recado aqui também pelo nosso Facebook. Pelo YouTube, se quiser, pode interagir também conosco aqui pelo YouTube, 8 pessoas que nos acompanham e nos assistem. Vamos aqui primeiramente para o WhatsApp. Bom dia, sua bênção, peço oração para todos da minha família e para mim que estou fazendo aulas de carro para tirar CNH. Deus abençoe, filha, força, que seja uma boa condutora, não é? Aqui mandaram um bom dia, mas não colocaram o nome. É impossível ser feliz no final se não colocarmos Deus no início. A Inês Lina Antiqueira, realmente, que boa frase, Deus abençoe. Vamos ver aqui a Natalina Linarello, bom dia. Sua bênção, coloque o nome na oração, estou com muita dor no corpo, por causa da diabetes. Natalina, se cuida. Vamos rezar pelo seu filho Guilherme também. Vamos ver aqui, nós temos um áudio. Natalina, pera lá. Agora vai.
Bom dia, Padre Danilo, tudo bem? A sua benção. Eu queria pedir uma oração para mim e para minha mãe. Eu chamo Gislaine, minha mãe Benedita. E uma oração para meus filhos, Aline, Jonathan e João Carlos, meus netos, minha nora e meu genro. Que Deus abra as portas para minha filha, do emprego para ela. E eu queria também, se eu fizesse um favor para mim, passasse o número da igreja Santa Luzia. Desculpa, errei. Santa Luzia. Muito obrigada e um bom dia, viu? Muito de nada, filho. Ó, segue o número da Secretaria Paroquial da Igreja de Santa Luzia, é o 3451 2532. Bom dia, peço oração para minha fé. Faz um milagre em mim. Ore também pela minha família e todos que amo. Abraços aos que não amo. Aí que tá uma coisa da fé, não é? Amar quem não gosta da gente. Ontem o Evangelho dizia, Jesus conversando com os discípulos e com a multidão, não torna o homem impuro aquilo que entra no seu coração, na sua boca, mas aquilo que sai. Então a impureza, essa impureza que a gente pensa no coração, pensa na alma, pensa aqui na cachola, na cabeça, e a gente joga para fora. A falsidade, a mentira, a fofoca. São coisas que aí externam a vida do ser humano de uma maneira muito ruim. O que torna você puro ou impuro? A fé nos purifica, mas ela bate sempre de frente com aquelas pessoas que não gostam da gente. Quando você vê aquela pessoa que falou mal de você, que você tem vontade de voar no pescocinho dela, fala agora. Fala o que você estava falando por aí. Haja paciência. E muita. Aqui a Márcia Ribeiro está acompanhando, um grande abraço, um bom dia, muito obrigado pela sua sintonia, bom dia. É o Elton do Jardim São Paulo, obrigado pela mensagem. A Ana Felipe também está aqui conosco. Aqui a Graça de Diadema pedindo orações, bom dia, sua bênção para toda a minha família. O Paulo Gaché do Jardim Aeroporto. Nós temos aqui mais um áudio, vamos ouvir? Ô Robson, bom dia. É o Robson, já foi. O Robson só daqui a pouco. Bom dia, a Áurea, minha prima, ela pede orações para a filha de uma amiga que está na UTI, tomou vacina da febre amarela, né, e acabou passando mal. Nós vamos rezar por ela. E a Gabriela, que Deus abençoe. Um grande abraço, muitas saudades, em breve aparecerei com certeza. Bom dia, sua bênção, a Gislaine. Hoje peço orações pela minha irmã Cristiane, que faz aniversário, e pela Mariane, por uma oportunidade de emprego. Vamos rezar por ela. A Eliana Maria Bosque Poloni também aqui conosco. Vamos rezar pela sua família. Outro áudio aqui, vamos lá. É a José Aparecida Rodrigues. Bom dia, padre, a sua bênção. Bom dia, Robson. Eu queria colocar o nome da minha família, né? O Marcos, o David, o Luiz. O nome do meu pai é o Antônio e da minha mãe, a dona Guimarene. Para que Deus abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal e que nos dê bastante saúde, viu? E coloca meu nome no sorteio, Robson. Bom dia. Amém. Deus abençoe. Vamos rezar por todos vocês aí. Hoje, o 4º dia da novena a Santa Rita de Cássia. Vamos ver aqui. Chegou mais. Vamos ver pelo nosso Facebook. Quem está aqui sintonizadinho conosco. A Camila Dias, bom dia. A Maria das Graças, bom dia, Maria. A Joana Ferraz, a Graça Vieira, a Divina Salles, a Elisângela Pagani também aqui pelo Facebook. A Vera Lúcia Augusto, bênçãos na minha vida. A Cidinha Silva, que assim seja. A Maria Torres, mãos ensanguentadas e Jesus toca em mim, amém. Também aqui a Vanessa Cristina Campos, bom dia, sua bênção, Deus abençoe. A Glória Soares, bom dia, padre, sua bênção. Sou a Glória Soares, de Bezerros, de Pernambuco. Venho pedir oração para o meu filho, Alan Germano. Vamos rezar por ele. A Elizabeth Santos, ela pede oração pelos filhos Marcelo e Valquíria. O José Luiz Zuim, bom dia. Ladeira Semápolis está nos acompanhando. A Aparecida Souza também nos acompanha. A Luciana Machado, peço pela recuperação da cirurgia de cataratas da minha mãe. Que Santa Luzia interceda. A Vera Belisário me acompanhando. Um abraço, Vera. Também aqui pelo Facebook nos acompanha a Selma Borges. Estou toda machucada
pelo meu joelho que bateu, porque estava clamando o nome de Deus. Força, filha. Joelho ralado, às vezes é sinal de muita oração, não é? A Alcenira, bom dia. A Neide Rosa, Deus abençoe, obrigado pela participação. A Josiane Cardoso, bom dia. Pede por mim, que estou um pouco perturbada, deprimida. Que Deus te ajude, filha, a passar a perturbação. A Ana Maria também nos acompanha, pede oração para ela. A Regiane Cristina, bom dia. Peço oração por meu irmão Evandro Fatoreto, que fez aniversário ontem. Parabéns. Também pelo Facebook nos acompanha a Sebastiana Silva, bom dia. Também a Cida Chaves, pelo Facebook, bom dia. Peço oração para todos da minha família, que Deus nos abençoe. A Luciana Machado, Deus abençoe. A Wanda Sanches, ela diz o seguinte: Padre, bom dia. Quero pôr os nomes na oração de Letícia Sanches, Cecília e Adilton de Cordeirópolis. Estão aqui em nossas orações, com certeza, tá bem? Um abraço a Wanda. A Bárbara Cristina, bom dia. Peço oração para meu filho, que Deus o proteja sempre. A Ivone, a Eliane Sus também está aqui conosco. A Neta Carvalho, bom dia. A Luzia da Costa, Deus abençoe. A Ivone Alves de Lima, bom dia. A Aparecida Souza e a Paula Hermânia também aqui nos acompanhando, pedindo pela saúde dos pais. Muito bem, vamos para o nosso intervalo? Daqui a pouquinho já estamos de volta. Você está ouvindo na Educadora Encontro com o Padre Danilo.